Oi, tudo bem? Como que vão vocês? Hoje eu estou trazendo, né, o nosso devocional do dia, né? Eu falo que essa palavra que Deus tem nos dado são doses de cura para nossa alma, para nossa vida, né? Para nós, né, para aprendermos, né, cada dia. Eu falo assim, Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Deus ele é maravilhoso. E basta nós querermos, né? Basta nós buscarmos ao Senhor, basta nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. E aqui nós vamos estar falando no nosso texto, né? Ele é assim, é um texto bem amplo, bem grande, bem comprido. Mas eu vou estar lendo um versículo desse texto e nós vamos estar andando um pouquinho nele, né? Eu vou tentar passar para vocês mais ou menos assim o que o Espírito Santo ele fala ao meu coração. Então aqui esse texto do dia de hoje, né, está lá no livro de Ezequiel 47, né, ele tem muitos versículos, né, ele é muito amplo, muito grande, ele tem 23 versículos, mas eu vou estar falando um versículo e para que você entenda, né, qual que é o processo de Deus na minha vida e na tua vida. Aqui fala sobre as torrentes das águas purificadoras, né? Aí fala aqui no 47, Ezequiel 47, 3, fala assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Vamos passar esse cordel para uma fita, né? Os pedreiros assim que fazem construção, eles vão saber. Uma fita métrica para costureira, né? Mas algo assim que vai medir alguma coisa. Então, ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que dava pelo tornozelo. Olha só, como que é maravilhoso, né? Aqui vai ser um processo de medir, passar no joelho, medir, passar no... Aqui tá primeiro tá no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos, depois realmente mergulhar. Mas deixa eu fazer o processo assim para que nós possamos entender esse texto. Aqui, nesse texto, Deus ele tem projetos, né, que só são alcançados quando nós renunciamos para dar lugar ao Espírito Santo. Aí você fala, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu vou assim passar assim o que o Espírito Santo ele está falando comigo. Talvez assim as pessoas têm várias maneiras e várias formas de interpretar, né, o texto. Cada revelação é de uma forma, né? Mas vamos aqui. Deus ele tem projeto, né, que nós só alcançamos quando nós renunciamos, né, o nosso eu. Achamos que sabemos demais, achamos que vamos conseguir vencer as batalhas sozinhas, as nossas lutas sozinhas. Então nós só conseguiríamos alcançar quando nós damos lugar, né, para o Senhor, para o Espírito Santo. Principalmente, que eu acredito que isso aqui é o Senhor está falando de uma obra transformadora. Então, quando nós renunciarmos, né, várias coisas, e nós dermos lugar para que o Senhor ele venha habitar em nós e fazer toda a nossa transformação. Então, aqui nesse texto aqui de Ezequiel, a gente vê que cada vez, né, que Ezequiel ele obedecia, né, através da palavra ele obedecia as suas experiências, né, nesse texto aqui que nós estamos vendo, né, as experiências, né, de Ezequiel, ela tornava muito mais profundas com o Senhor. Deus trazia uma revelação nessa palavra para Ezequiel. Ezequiel ele era mais aprofundado nas coisas que Deus queria trazer a revelação para ele. Deus mostrou para ele, para Ezequiel, como se processa a obra na vida de um homem, né? Aqui Deus está falando como que é o processo na vida de um homem. Às vezes a pessoa, ela vai até Jesus, ela busca, ela quer encontrar, ela quer estar indo na igreja, ela quer estar buscando ao Senhor, mas de repente é muita cobrança, você não pode isso, você não pode aquilo, você começa a fazer uma proibição muito grande, leva muito peso, e a pessoa às vezes ela não consegue permanecer, continuar buscando, né, essa obra redentora, resgatadora de Deus, né, que ele tem para o homem. Então, essa obra redentora é um processo,
um processo passo a passo. E é dividida em estágios. Agora você vai entender o porquê. Que estágios são esses? Ali nós lemos que o Senhor estava mostrando para Ezequiel que saiu, ele fala, a palavra de Deus fala que saiu um homem com uma fita a medir. Medir o quê? Aqui fala assim, mediu, né, as águas, e aquela água, viu a profundidade da água, né? Vamos supor, mediu um tanto de água assim, e aquela água só dava no tornozelo. Olha só. Só no artelho, tornozelo, eu não sei nem como que cada um, né, conhece. E aqui quando nós vemos esse processo passo a passo na vida do homem, fala que ainda que o homem submeta a sua vontade, né, ele ainda corre um grande perigo dele voltar para trás. Por quê? Porque essas águas, né, que tá falando assim, essas águas purificadoras, que vai transformar a vida do homem, ela só bate no artelho do homem, né? Só aqui no artelho. Aí quando ele começa a medir, ele vai medindo, ele mediu aquilo, aí ele mede mais um pouco. Aí fala que as águas começam a aumentar um pouco mais, e aquelas águas, elas vai até os joelhos de Ezequiel. E aqui quando bate nos joelhos, né? Aqui fala assim, Ezequiel começa a entender melhor as coisas de Deus. O homem começa a entender melhor as coisas de Deus, né? E o Espírito Santo, ele começa ali e começa a ter domínio sobre o homem, né? Quando essas águas estão no joelho, né? Que essa palavra ela fala. Que aí o Espírito Santo já começa a manifestar no homem. Não é que nem ali nos artelhos, né? Embaixo. Ali já começou um pouco mais essas águas, né? Cobrirem, né? O joelho, né? De Ezequiel. E Deus, ele estava mostrando para Ezequiel que quando aquelas águas estavam ali batidas que estava batendo no joelho de Ezequiel, significava que o Espírito Santo de Deus, ele já começava a ter um domínio ali sobre o homem. Ele já começava a trabalhar de uma maneira especial na vida do homem. Só que não ficou só aí. Aquele homem pegou aquela fita e foi medir mais aquelas águas. E aquelas águas elas já estavam um pouco maior, né? E fala que essas águas já davam no lombo de Ezequiel. Então aqui nós vemos aqui nesse pedaço, né? Porque a gente está falando de estágio, dividido em estágio, passo a passo do resgate do homem. Então aqui essa água já começa a bater no lombo, né? De Ezequiel. Então aqui é quando começamos a crescer, amadurecimento, né? Os nossos sentimentos e as vontades, né, que nós temos, elas já são entregues ao Senhor. Para você ver que aí o Senhor estava mostrando para Ezequiel que na vida do homem há um processo. Ele pode querer voltar para trás, naquelas águas que batia só no pé. Estava mostrando para Ezequiel que o homem poderia voltar para trás e falar, não, eu não quero, eu vou voltar. Estava mostrando para Ezequiel que aquelas águas no joelho, o Espírito Santo já estava trabalhando. Já tinha como o Espírito Santo já tá fazendo alguma coisa na vida daquele homem. Então ali o Senhor sabia que era processo, era estágio, que ia acontecer, que acontece na nossa vida. Quantas vezes nós queremos voltar para trás? Quantas vezes nós queremos desistir da caminhada? Quantas vezes nós estamos desanimados, falando, não dá mais, tá difícil a caminhada. E ali ele pegou aquela fita de medir, ele mediu mais um pouco aquelas águas do rio. E aquelas águas já estavam no lombo ali, né? E só que não era isso, né? Não queria que ficasse só nos lombos. O Senhor queria que fosse mais profundo aquelas águas. E aqui nós vemos, aqui nesse texto mesmo de Ezequiel, um pouquinho para frente, no 5:8, né, nós vemos que a toda a nossa vida, ela é conduzida, né, pelo Senhor. Então aqui quando nós vemos, chega uma parte lá que o Senhor pega ele pela mão e faz com que ele volte para trás e fala, Ezequiel, agora você olha o rio. Olha ali, olha, dá uma olhada daqui. Pegou ele pela mão, trouxe ele para trás e falou assim, olha daqui agora o rio. Aí foi levando até ele e ele chegou num certo estágio que ele não conseguiria mais. Estava no lombo dele e não conseguiria mais. Então ele teria que fazer o quê? Mergulhar.
Então eu te chamo a atenção para esse pedaço. Quando você mergulha, quando você se coloca, quando você entrega, significa que você não está mais na dependência de Deus. Porque ali, quando você mergulha, você pode ver que quando você está no rio que você mergulha, você não tem domínio sobre você. Se você saber nadar, você nada. Se você não saber nadar, não sei o que acontece, né? Então ali você não tem um domínio sobre você. Então é isso que o Senhor ele quer dizer para cada um de nós, para nós deixarmos o Espírito Santo fazer a obra, completar a obra completa em nós. Nós sermos totalmente, né, ser dependente do Senhor. Sabemos que se nós estivermos quanto mais submersos, né, ali dentro daquela água, estarmos em Deus, menos vemos o nosso próprio eu. Então, quanto mais você está ali na dependência de Deus, fala, não, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Por isso que eu estou entrando aqui, estou nadando, estou me entregando. Ali nas águas profundas do mar, do rio. Essa é a palavra para você. Era águas purificadoras, águas que purificavam. Não era bater no pé, nem no joelho, nem no lombo. Era para eles entrarem naquela água e serem transformados através da palavra. Deus estava mostrando para Ezequiel que tudo é possível ao homem que crê, aquele que busca a presença, aquele que se entrega. E que essa palavra, ela fica assim no teu coração. Jesus te ama, independentemente de qualquer coisa, Jesus te ama, independentemente de como você está. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Que Deus te abençoe e ele te ama. Amém?